A porta do quarto de Marta estava trancada por dentro e pela fresta vinha o som de passos que ela não reconhecia. Marta, 64 anos, sentada na cadeira de palha da sala, sentia o cheiro do café que nunca mais teve o mesmo gosto naquela casa. O quarto que guardava as roupas bordadas da sua mãe, os lençóis com cheirinho de lavanda e os retratos amarelados agora pertencia a Helena, a nora, que havia se instalado ali 3 anos antes. A sensação era de invasão, uma mistura de perda e surpresa que queimava no peito. Mas uma reunião inesperada de familiares, uma carta antiga e a revolta que parecia prestes a explodir guardavam uma virada que ninguém imaginava. Como reagiria uma mulher que havia dedicado a vida a criar uma família ao descobrir que seu espaço mais íntimo foi ocupado por quem julgava apenas cuidadora? Fique até o fim para ver como pequenas verdades podem virar um lar de cabeça para baixo e talvez trazer reconciliação. Você verá também uma lição sobre coragem, memória e a força de dizer não quando o silêncio pesa mais que a briga. Marta lembrava em detalhes o dia em que entrou naquela casa com Carlos, o filho que a carregava no colo, no tempo em que as paredes sorriam. Os azulejos da cozinha refletiam o sol da manhã e o som do rádio trazia modinhas que hoje pareciam ecos de outra vida. Aquelas memórias vinham em cores, cheiros e toques. Agora, a sala cheirava a sabonete neutro, o tapete tinha marcas novas e a janela mostrava uma paisagem que ela já não reconhecia. Helena havia chegado no meio de uma tempestade de promessas, que cuidaria de Marta, que traria paz, que respeitaria tradições. No começo havia cuidado, sim, mas com o tempo as promessas mudaram de forma, tomaram um tamanho que ninguém esperava. Marta sentia saudade não só de pessoas, mas de rituais. O café às 5, a toalha estendida no varal aos domingos, as histórias da sua mãe contadas no escuro antes de dormir. Essa saudade doía e formava uma espécie de culpa por não ter percebido antes o quanto a casa estava se transformando sem ela. Ela sabia que precisava contar sua história, precisava lembrar a família do que aquele quarto representava. Era hora de decidir se guardaria a dor ou se a mostraria ao mundo. Quando se pensa em Marta, é preciso entender de onde vinha sua rigidez e sua ternura. Ela crescera numa casa de farinha, com poucas janelas e muitas conversas reunidas em volta do fogão. Seu pai chamava a família de alicerce e sua mãe repetia que tradição é o que sustenta as pessoas quando o vento sopra forte. Marta aprendeu a costurar, a economizar, a celebrar pequenos domingos com bolo de fubá e caçá forte. Casou com Carlos aos 21 anos e teve 3 filhos. Trabalhou na escola da cidade como cozinheira, guardou cartas, assinou promessas de festas, acolheu netos em seu colo peludo de avó. A relação com Helena começou com desconfiança mútua e foi se afinando até o dia em que Helena, jovem, trouxe consigo uma coragem diferente. Abandonou a faculdade, casou com Carlos e se apresentou como quem cuidaria da casa e da sogra. Marta viu em Helena qualidades e fragilidades. Depois que o marido morreu, Marta se apegou ao quarto como se fosse um altar de lembranças. Quando Helena passou a usar o quarto como dormitório permanente, Marta sentiu que parte da sua história havia sido retirada sem que ninguém pedisse licença. Essas duas vozes, uma de defesa e outra de quem se sente invadida, foram se cruzando nos dias seguintes. A casa, de manhã, era uma orquestra de pequenos ruídos. O chiado da chaleira no fogão, o bater de panelas, passos no corredor, o vento batendo na janela da frente. Numa terça-feira de céu claro, Marta foi até o quarto e encontrou a porta entreaberta. Ao abrir, sentiu o cheiro de shampoo doce, viu roupas novas penduradas no guarda-roupa que antes guardava vestidos de festa e um par de tênis que ela jamais tinha visto na vida. No canto, sobre a cômoda, havia uma fotografia da família nova, com Helena sorrindo e o filho mais novo, Tomás, no colo de Carlos. Marta tocou o tecido do lençol, notou a textura diferente, sentiu o calor de uma cama que já não usava. Naquele dia, a sensação se cristalizou. Seu quarto havia sido cedido sem conversa. Ela bateu a porta com firmeza. O som ecoou pela casa. A Ana, a vizinha, ouviu o estrondo e veio à janela. O olhar curioso.
No quintal, Paulo, o amigo de longa data, varria a calçada e levantou a cabeça. As vozes da vizinhança se juntaram num rumor que começaria a crescer. A conversa com Helena na cozinha veio logo depois, e as trocas foram longas, cortadas por pequenas ações que diziam tanto quanto as palavras. Marta bateu a colher na mesa, sentiu o formato da madeira sobre a palma da mão. Havia um gosto metálico no ar do café. Helena entrou na cozinha com um pano úmido nas mãos, um cheiro de molho fresco vindo da panela. Marta falou primeiro. Marta disse: "Vou querer meu quarto de volta." Helena abriu a boca, tentou um sorriso. Helena respondeu: "Eu achei que você se acostumou, Marta." Marta retrucou: "Não se acostuma com o que é seu." Helena respirou fundo e olhou para a panela. Helena disse: "Eu cuido da casa, eu deixo tudo limpo." Marta apertou o pano na mão e a voz embargou. Marta falou: "Não é sobre limpeza, é sobre respeito." Helena cruzou os braços. Helena perguntou: "E desde quando suas coisas mandam mais que minha presença?" Marta apontou para a cômoda. Marta disse: "Ali tem roupas que minha mãe bordou." Helena falou: "Eu não sabia que eram tão importantes." Marta colocou a xícara na mesa. Helena confessou: "Eu podia ter perguntado antes." Marta deu um passo para frente. Marta falou: "Não podia, só tomar desculpas." Helena baixou a cabeça. Helena falou: "Eu sinto muito, Marta." Ouviu o nome do filho ecoando no corredor. Carlos entrou e ficou em silêncio. Carlos olhou para as mulheres. Carlos disse: "O que está acontecendo aqui?" Marta olhou para Carlos. Marta explicou: "Meu quarto não é só um quarto, é memória." Carlos tocou o ombro de Marta. Carlos disse: "Eu sei, mãe." Carlos olhou para Helena. Carlos pediu: "Calma, vamos conversar." Essas trocas se sucederam 8 a 10 vezes, com silêncios pesados entre as falas, com o som do relógio marcando o tempo e com o cheiro de tomate que se espalhava pela cozinha como um pano que cobrisse a tensão. Pouco depois, Ana e Paulo foram chamados para uma conversa na sala. Ana, dona de uma padaria, trazia sempre um saco de pães cheios de cheiro de manteiga. Paulo, que trabalhava no mercado municipal, tinha mãos ásperas e um olhar de quem via a vida em detalhes. Joana, irmã de Marta, ligou e pediu para ir até lá. Padre Miguel soube do rumor e veio com um ar de paz e caderno na mão pronto para escutar. Dona Rosa, amiga da igreja, apareceu com um bolo embrulhado e uma notícia que mudaria a situação. Helena estava enfrentando problemas financeiros e havia se mudado para o quarto porque precisava economizar para pagar uma dívida do consultório do marido que havia fechado. A notícia trouxe mais complexidade. Agora não era só sobre espaço, era sobre sobrevivência. Doutor Leandro, o psicólogo da cidade, foi convidado por Carlos para mediar a conversa e ele trouxe um olhar investigativo, sugerindo ouvir todos antes de julgar. O que se seguia era uma reunião onde 5 a 8 personagens discursavam, interpelavam, acusavam e defendiam. Na sala, a conversa explodiu em acusações, defesas, lágrimas e pequenas revelações. Marta falou com voz trêmula. Marta disse: "Eu criei esse lar com as minhas mãos." Helena respondeu: "Eu vim para ajudar." Carlos tentou apaziguar. Carlos disse: "Eu não quero briga." João, amigo de Carlos, comentou. João falou: "Não podemos perder a cabeça por um quarta." Ana interveio. Ana disse: "Marta está ferida." Paulo complementou. Paulo disse: "Às vezes a gente não vê quem sofre por trás da porta." Joana chorou. Joana falou: "Minha irmã sempre nos deu tudo." Padre Miguel tentou um olhar de reconciliação. Padre Miguel disse: "Vamos ouvir cada um." Doutor Leandro propôs. Doutor Leandro disse: "Podemos fazer uma conversa com tempo e regras." Helena explicou. Helena falou: "O casamento foi difícil. Eu tentei manter a casa e o emprego." Marta acusou. Marta falou: "Você não pediu permissão, você tomou." Tomás, o neto, passou pela sala e deixou cair um brinquedo que fez som de plástico quebrando. O barulho cortou a fala. Marta levantou-se com as mãos trêmulas e por instantes todos notaram a pele enrugada da avó, as unhas que antes costuravam, agora rosadas e sem tinta. 5, 6 descrições sensoriais marcaram essa cena. O cheiro do bolo de Dona Rosa, o som do brinquedo quebrando, a textura áspera das mãos de Paulo, o brilho dos olhos marejados de Joana,
o gosto amargo do café esquecido na xícara de Carlos. A tensão aumentava. No calor da discussão, um envelope antigo que Marta guardava caiu da estante e espalhou cartas pelo chão. Era uma foto antiga que mostrava Marta jovem com o marido no dia do casamento. A foto tombou e rachou no meio. O som do papel estalando foi como um segundo berço que caía. Foi um momento físico, simbólico, que transformou a conversa em algo ainda mais duro. O objeto quebrado virou prova de que ali se mexia com algo maior do que posse. Helena abaixou-se, pegou a foto e naquele gesto havia arrependimento e culpa. Depois do choque da foto quebrada, vieram 3 momentos decisivos de tensão, cada um pedindo decisões duras. O primeiro momento foi quando Carlos, dividido, teve que escolher entre apoiar a mãe e proteger a mulher. Ele falou. Carlos disse: "Eu não vou expulsar ninguém." Marta respondeu. Marta falou: "Você quer que eu suma?" Carlos negou. Carlos disse: "Não é isso que quero." Helena falou. Helena disse: "Eu só pedi um quarto." Carlos fechou os olhos e respirou fundo. Esse trecho chamou à tona memórias antigas, lembranças de um casamento em que Carlos costumava acalmar as brigas com promessas vagas. O segundo momento ocorreu quando uma vizinha trouxe uma denúncia anônima sobre comportamentos que indicavam desrespeito no lar, e a palavra denúncia soou pesada. Padre Miguel falou. Padre Miguel disse: "Precisamos de escuta e não de sentença." Dona Rosa insistiu. Dona Rosa disse: "A família precisa de apoio." Doutor Leandro explicou. Doutor Leandro disse: "Uma denúncia é um pedido de ajuda, não uma sentença." O som do telefone tocando insistentemente, o cheiro do bolo quase queimado na cozinha, o tamanho do silêncio quando alguém citava a palavra denúncia foram sensações que permeavam o ambiente. O terceiro momento foi físico. Durante uma discussão mais acalorada, a mesinha da sala foi empurrada por acidente e um vaso caiu no chão, estilhaçando-se. O som dos cacos espalhando era seco e cortante e todos ficaram parados, como se o som tivesse desenhado a gravidade do que ocorria. Esses 3 momentos, cada um em 2 a 3 passagens, somaram tensão suficiente para que se tomasse uma decisão. No clímax da história, Helena sentou-se no sofá, pegou a mão de Marta e falou com voz baixa. Helena disse: "Eu sei que errei." Marta olhou para as linhas no rosto. Marta falou: "E onde estava o pedido de desculpas antes?" Helena explicou: "Eu tinha medo." Marta respirou. Marta falou: "Medo dói tanto quanto a traição." Carlos se aproximou. Carlos disse: "Não é só sobre quarto, é sobre ouvir." Helena chorou. Helena falou: "Eu economizei, eu escondi contas, eu senti vergonha." Carlos fechou os olhos e respirou. Carlos falou: "Eu devia ter visto antes." Joana se ajoelhou. Joana disse: "Por favor, mãe, perdoe Helena." Essas trocas, 8 a 10 trocas, foram seguidas por o toque frio da xícara na mão, o som abafado dos passos no corredor, o cheiro de lavanda vindo do armário, o gosto salgado de lágrimas no canto da boca e o brilho súbito da luz entrando pela janela como se anunciasse uma mudança. Dr. Leandro sugeriu um plano de reconciliação que incluía regras claras de convivência, tempo para Helena reorganizar suas finanças e sessões de escuta guiadas. Todos ouviram e a sala respirou com um tipo de esperança cautelosa. Pouco depois, houve um momento decisivo que mudou a direção da história. Helena trouxe à mesa um envelope com papéis que mostravam dívidas e contratos que justificavam parte de suas escolhas. Ela abriu e deixou cair as páginas sobre a mesa. O som do papel sendo virado, o cheiro do papel velho, a visão dos números que pareciam impassíveis tornaram a situação concreta. Marta sentiu raiva e compaixão ao mesmo tempo. Ela passou a mão no cabelo, sentiu a aspereza dos fios e lembrou de quando foi jovem e também precisou fazer escolhas duras. Nesse instante, Carlos fez uma proposta. Carlos disse: "Vamos organizar as finanças da casa juntos, Marta e Helena." Helena olhou uma para outra. Marta falou: "Eu quero respeito." Helena falou: "Eu quero uma chance." Carlos propôs. Carlos disse: 3 meses de regras claras. Se não funcionar, avaliaremos de novo. Foi um pacto simples.
A decisão transformadora foi aceitar a proposta, mas com condição. Helena devolveria o quarto para Marta ao menos 3 noites por semana e a família abriria mão de antigos silêncios e criaria conversas semanais para evitar que segredos se acumulassem num inferno particular. A queda do vaso e a foto rachada serviram como catalisadores para que todos aceitassem tentar. Era uma solução que unia reparação prática e simbólica. No epílogo, os dias seguintes mostraram pequenos sinais de mudança que se somaram em progresso. Um mês depois, Marta caminhava pela casa com um sorriso mais leve. Ela sentia o cheiro de bolo na cozinha às vezes e outras vezes sentia o cheiro de café que sua filha colocava na mesa. Helena vinha dormir no quarto de hóspedes às terças, mas devolvia as noites de Marta como combinado. Ana trouxe bolos e notícias de vizinhos que comemoravam o telefonema conciliador. Paulo ajudou a pintar a grade da janela e deixou a tinta secar com cheiro forte e promessa de cuidado. Dr. Leandro acompanhou 2 sessões e Padre Miguel ofereceu encontros na paróquia para falar sobre escuta. 3 meses depois, a família instituiu a noite de histórias aos domingos, resgatando tradições que haviam sumido. Joana passou a visitar mais e trouxe lembranças antigas para renovar a casa. Tomás aprendeu a fazer um bolo pequeno com Marta e o cheiro doce se espalhava pela casa agora como um novo ritual. 6 meses depois, a casa tinha um novo ritmo. Ainda havia dias de silêncio pesado e momentos de desconforto, mas havia jantares semanais, acordos escritos sobre espaços e, principalmente, um esforço por escutar antes de acusar. A comunidade participou. Ana e Dona Rosa organizaram uma feira de doações para ajudar com as dívidas e Paulo conversou com outros vizinhos sobre apoio mútuo. A imagem final era de portas abertas, não perfeitas, mas honestas. A família aprendeu que reconciliação não é esquecimento, e sim trabalho conjunto. Agora, pergunte a si mesmo, quantas casas guardam quartos que a memória protege? Quantos silêncios poderiam virar conversas se alguém tivesse coragem de falar? Se essa história tocou você, conte nos comentários. No meu caso, eu comecei com. E compartilhe uma atitude que ajudou a reescrever uma relação. Inscreva se quiser ver mais histórias reais que mostram como a coragem de dizer a verdade pode abrir portas e como pequenos gestos podem curar grandes feridas. No fim, a frase que ficou gravada na sala de Marta foi simples e verdadeira. Ela aprendeu que guardar memória é um ato de coragem que precisa, às vezes, de um abraço para se transformar em esperança.